Mais um exemplo aí. Então, essa expressão aqui, ó, observa aqui o seguinte. Eu posso fazer regra da multiplicação ou fazer como eu fiz no exemplo anterior. E aqui, regra da divisão. E aqui eu resolvi fazer a regra da divisão. Então, ó, deriva a parte de cima, tá aqui. Repete a parte de baixo. Só que a parte de baixo aqui eu repeti escrevendo ela na forma de potência já, certo? Menos, agora faz o contrário. Repete a parte de cima e deriva a parte de baixo. Aí eu deixei indicada a derivada. Isso aqui é a parte de baixo escrita na forma de potência sobre a parte de baixo elevado ao quadrado. Então aqui eu fiz pela regra da divisão, né? Só que no lugar de escrever raiz de x ao quadrado menos 3, eu escrevi x ao quadrado menos 3 elevado a meio, que é a mesma coisa. Então vamos lá. Aqui vai ficar, primeiro vou fazer essa derivada aqui separada, depois a gente substitui ela. Como que deriva isso aqui? Ó? Regra da cadeia, porque aqui dentro não é x, é uma expressão. Desce o meio multiplicando, tá aqui. Subtrai 1 aqui em cima, tá aqui, sem mexer na parte de dentro. E a derivada da parte de dentro faz na frente. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de menos 3 é 0, não precisa colocar. Cancela esse 2 com esse 2, sobra x. Meio menos 1 vai dar menos meio. Então, esse x mantém aqui, e isso aqui, como deu potência negativa, passou para a parte de baixo. X ao quadrado menos 3 elevado a meio é raiz de x ao quadrado menos 3. E esse menos passou a raiz para a parte de baixo. Então, eu vou trocar isso aqui por isso aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, correto? Aqui embaixo, ó, x ao quadrado menos 3 elevado a meio elevado ao quadrado, meio vezes 2 aqui, ó, vai dar 1. Então, por isso que ficou só x ao quadrado menos 3. E aqui também, a derivada de x mais 1. Derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. Então, aqui deu 1. Esse eu repeti. Menos está aqui. X mais 1 eu repeti. A derivada disso, eu fiz ela aqui, copiei. E isso aqui, fazendo a operação, vai dar isso aqui. Certo? 1 vezes isso aqui vai dar isso aqui mesmo. Escrevendo isso na forma de raiz, ficou assim. Certo? Esse menos está aqui. Aqui, ó, x vezes x está aqui, x ao quadrado. 1 vezes x está aqui, x. Esse e esse eu mantive. Aqui em cima, se eu tirar o mínimo, é pegar esse aqui e multiplicar por esse aqui. Raiz vezes essa raiz vai dar x ao quadrado menos 3, porque vai dar essa raiz ao quadrado. Esse menos com x ao quadrado é menos x ao quadrado. Esse menos com x é menos x. Então, se eu tirar o mínimo aqui em cima, vai ficar isso. Cancela x ao quadrado com menos x ao quadrado. Vai dar menos 3 menos x sobre a raiz, está aqui. Divisão de fração, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. A de baixo é x ao quadrado menos 3 sobre 1. Aí eu inverti, fica 1 sobre x ao quadrado menos 3. Então é isso aqui, ó. Aí aqui ainda dá para mexer nisso aqui, ó. Aqui eu multipliquei menos 3 vezes menos 3 menos x vezes 1 é menos 3 menos x. Esse x ao quadrado menos 3 está aqui. E raiz de x ao quadrado menos 3 está aqui, ó. Então, a derivada vai dar isso aí, ó. Então, a resposta final vai ser isso aqui, correto? Mais um exemplo aí. Então, a derivada dessa expressão. Então, aqui vamos derivar termo a termo. Derivada de 3x ao quadrado, desce 2 multiplicando. Então, aqui vai dar, né, derivada vai dar 6x, né? Fiz ela separada aqui. Derivada de 4 elevado a 3x. Então, aqui a gente vai usar a regra da função composta, né, e da função exponencial. Então, são duas regras. Por quê? Porque se fosse só 4 elevado a x, seria direto. Mas não é 4 elevado a x, é 4 elevado a 3x. Então, vamos pensar na derivada de a elevado a u. Então, é uma regra que a gente tem que usar. Então, a gente repete a função exponencial, depois coloca ln dessa base aqui, e aí depois pega essa parte de cima e deriva, né? Se aqui fosse 4 elevado a x, essa derivada não precisaria fazer, porque não seria uma função composta, né? Então, a derivada aqui vai ficar o seguinte, ó. Então, usando a regra, quando é função exponencial, repete a função. Então, 4 elevado a 3x repete. ln da base, que é o a, no nosso caso a base é 4, então ln de 4. E a derivada do expoente eu coloco na frente. Então, a derivada de 3x é 3. Então, a derivada vai ser isso aqui, ó. Então, eu vou colocar isso aqui no lugar dessa expressão. Só passei o 3 para cá, ó. Então, 3 vezes 4 elevado a 3x vezes ln de 4. Então, aqui caracterizou-se uma função exponencial. Por que você tem um número elevado a alguma coisa com uma variável, no caso, x. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer a derivada de 2x vezes seno de x.
Primeiro que a gente tem que usar a regra da multiplicação, porque os dois termos têm x. A regra da multiplicação é deriva o primeiro, repete o segundo, mais, depois faz o contrário, repete o primeiro, deriva o segundo. Né? Agora, além disso, aqui tem o seno. A derivada do seno é isso aqui. A derivada de seno é cosseno. E aí, se aqui dentro tiver alguma coisa além de x, eu tenho que derivar na frente, porque aí seria uma função composta. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, usar a regra da multiplicação. Deriva o primeiro, derivada de 2x é 2. Repete o segundo, seno, mais. Agora faz o contrário. Repete o primeiro, que é 2x, e deriva o segundo. Derivada de seno de x é cosseno de x. Se aqui no lugar do x tivesse qualquer outra coisa, por exemplo, 3x, 5x ao quadrado mais 2, aí eu teria que repetir isso aqui dentro e pegar isso aqui e derivar na frente, que seria isso aqui, ó. A derivada de u coloca aqui na frente. Porque se você derivar o x e colocar aqui na frente, a derivada de x é 1. Aí não precisa colocar. Então eu vou trocar isso aqui pela sua derivada, que é isso aqui tudo, ó. Então coloquei aqui. Então a resposta final vai ser isso aí.